Seja muito bem-vindo. Eu sou Felipe Boni, você está no Awaken Talks Entrevista e hoje nós vamos conversar com a Mariana Rain sobre a vulnerabilidade e o seu poder. Mari, seja muito bem-vinda. Oi, Fê, obrigada. Olá a todos que estão acompanhando essa entrevista do Awaken Talks. Para mim é uma delícia estar aqui com vocês falando sobre esse tema tão curioso que é a vulnerabilidade. Ô Mari, antes da gente poder entrar no tema, eu gostaria que você pudesse se apresentar para que as pessoas te conheçam um pouquinho. Bom, eu sou de São Paulo, capital, sou libriana, sou bastante curiosa, eu gosto de viajar, eu gosto de conhecer culturas diferentes, conectar pessoas e eu sou apaixonada por essa jornada que é o autoconhecimento. Então, eu tenho uma vida de mais ou menos uns 20, 21 anos já de trabalhando com comunicação. Atuei durante muito tempo, nesses 20 anos, como atriz, atuo também como apresentadora. Muitos de vocês podem reconhecer minha voz ou falar, poxa, eu acho que conheço você de algum lugar. Provavelmente, para a gente não denunciar muito aqui a idade, que algumas pessoas não têm alguma questão com isso, mas eu não tenho. Mas o pessoal me conhece da Malhação, me conhece do Video Show, que eu fui repórter do Video Show, fiz muitas campanhas publicitárias também. E hoje eu trabalho mais como a apresentadora de televisão. Eu tenho um programa no Canal Futura chamado Almanac Saúde, com 2 temporadas. Essa última temporada chama Almanac Saúde Hora da Mudança, que é um reality show de mudança de hábitos em 21 dias. E é muito interessante tudo isso, porque desde 2014 que eu venho empreendendo no mundo do autoconhecimento, nessa jornada muito linda. Em 2018 apareceu a segunda temporada do Almanac, e qual foi a minha surpresa? Que era esse reality show de mudança de hábitos. Eu falei, bom, é o que eu venho fazendo já há 5 anos, só mudar todos os meus hábitos, olhar para eles, olhar para mim. E quando você me convidou para falar sobre vulnerabilidade, foi exatamente nesse ponto que eu comecei a perceber que ali tinha um ponto de transformação profunda dentro dessa questão, né, do autoconhecimento, de buscar o nosso verdadeiro poder, que a gente fica com esse poder muito fora. Então, a vulnerabilidade é uma chave nessa caça ao tesouro, se a gente puder assim dizer, nessa aventura que é estar vivo nesse planeta. Que legal. Escuta, Mari, na tua opinião, o que é vulnerabilidade e como é se colocar vulnerável? Você percebe isso como um poder? Por quê? Bom, eu, como estudante de filosofia, com até um pouquinho, estou começando a me entender como filósofa também, né? Como todos nós somos, mas a gente deixa aflorar. Eu sempre busco o significado da palavra, sempre busco a etimologia da palavra, e dessa vez não foi diferente. Então, eu fui dar uma olhada lá no Google e apareceram algumas coisas assim para mim. Então, pelo Wikipedia, a vulnerabilidade é a incapacidade de suportar os efeitos de um ambiente hostil. Uma janela de vulnerabilidade é um período dentro do qual medidas defensivas são diminuídas, comprometidas ou ausentes. Então, quer dizer, você está sem defesa, né? Você é frágil, delicado, fraco. Uma particularidade que indica um estado de fraqueza que pode se referir tanto ao comportamento das pessoas como de objetos, situações e ideias, né? Então, os sinônimos de vulnerabilidade são delicadeza, destrutibilidade, despreparo, fragilidade, fraqueza, indefensabilidade, insegurança e instabilidade. Quando você olha para tudo isso, você fala assim, tá bom, então vulnerabilidade, você pegou lá, fraco, fraqueza. Então, dentre todo esse conceito, todo esse significado do que é a vulnerabilidade, a gente ficou só com o quê? Com fraqueza. E se você for ver, na verdade, essa fragilidade é intrínseca ao ser humano. Nós somos frágeis. Para morrer é isso aqui, né? Da mesma forma que a gente tem uma estrutura de proteção,
O que a gente está falando muito hoje também, que é da imunidade, né? Fortalecer a nossa imunidade é o quê? Não nos tornar frágeis a perdermos a vida. Então, quando eu olho esse significado de vulnerabilidade, eu vejo muito também o significado atrelado a uma sociedade muito competitiva e também da questão da sobrevivência do ser humano. Então, você estar frágil quer dizer que a sua vida está em risco, né? Só que eu gosto muito dessa analogia da flor, da rosa. A rosa é uma das flores mais lindas que existe. Se você vê, quando você olha para a rosa, você enxerga a beleza, você tem a fragrância. Então, ela traz esse prazer para você. Ela é aberta também à vinda de borboletas, abelhas, tal. Só que o que tem no caule de toda essa fragilidade? Tem espinhos, que são essas defesas. Só que aonde tem o topo lá, a copa, as pétalas, ali não tem espinhos. Então, aquela parte das pétalas é vulnerável, só que o caule dela, o que sustenta, tem os espinhos, que seria uma proteção. Então, eu gosto de olhar para essa analogia, para essa metáfora também, porque nós somos frágeis. E nós vamos criando essas barreiras de proteção, né? Então, para proteger o esqueleto, a gente tem os músculos. Para proteger o músculo, a gente tem a pele. E aí tem várias camadas, fora essas partes energéticas, para a gente se proteger de, né, frequências densas ou energias negativas, como alguns gostam de chamar, a gente que vibra, a gente eleva a nossa vibração, então a gente se protege. O que seria essa fragilidade? A fragilidade mostra, na verdade, o poder que a gente tem da gente se cuidar, né? Do autocuidado. Então, quanto mais você sabe que ali rola uma brecha de uma eminência de despreparo para uma situação que te traga, ofereça perigo, qual é esse perigo real? Se você está numa selva, pode vir algum bicho do que você não sabe daquele habitat, mas a vulnerabilidade numa sociedade qual estávamos vivendo, totalmente bélica, agressiva, competitiva, o que você faz com a sua e com a vulnerabilidade do outro? Então, se você vê uma fraqueza, se você é competidor, o que você vai fazer? Você vai esmagar o seu adversário para tirar ele da frente. Então, você busca brechas de fragilidade, de fraqueza, de vulnerabilidade, para quê? Para um princípio egóico de você ganhar, de você competir, de comparar, de escassez. Ou sou eu ou é o outro. E se você olhar para a vulnerabilidade do ponto de vista da unidade, né? Eu e o outro, nós dois temos fraquezas, nós dois temos fragilidade, nós dois somos humanos. Todos nós somos humanos frágeis, que se nós não tomarmos conta da nossa vida, que é o que hoje, né, a pandemia está nos mostrando, nessa doença, nesse vírus invisível, eu sou frágil, você é frágil, a vida é frágil. O que a gente faz com isso? Qual é o valor que a gente traz? Então, nesse ponto, a vulnerabilidade, ela traz o nosso verdadeiro poder, que é o poder do amor, amar a si mesmo. E tirar o ou, não sou eu ou o outro, sou eu e o outro. Somos iguais. Temos as mesmas fraquezas, as mesmas fragilidades. Agora, como cada um encara e tem uma visão de vida, aí que vai fazer a diferença se a vulnerabilidade vai ser fraqueza ou poder. Uau, que incrível! Muito legal. Ô Mari, e como que você descobriu a vulnerabilidade na sua vida? Em qual momento da sua história que você se percebeu vulnerável ou que você percebeu a vulnerabilidade em você? Como a maioria das pessoas, eu também acreditava que era uma fraqueza, porque eu tinha emoções muito fortes, né? Eu me emocionava muito fácil. Então eu achava que isso era uma fraqueza, porque às vezes numa discussão eu não aguentava, eu chorava. E isso o quê? Me prejudicava, porque eu ficava frágil. O choro também era uma questão que as pessoas falavam, isso é frágil, e aí o outro competidor vinha e dava uma castada em cima, porque nesse momento o mais forte sobrevive, né? Aí Uhum. bem darwinista, vamos assim dizer. Uhum. E observando a minha vida, eu percebi que a minha primeira questão da fragilidade foi quando eu perdi meu pai aos 11 anos de idade.
Então eu não soube lidar com aquela dor, com aquela fragilidade da morte. Meu pai morreu de um dia para o outro, assim, uma semana ele faleceu. E ali eu construí uma defesa, uma carcaça, quando eu briguei com o mundo. Então a minha agressividade permitia que eu sobrevivesse com aquela dor que eu não queria mexer. Então, eu acredito que foi nesse ponto de vulnerabilidade, que quando a gente é criança, a gente é por instinto, né? A gente é atenção plena, então a gente vive as emoções como elas são. Então, ali aos 11 anos que você começa a sair dessa fase de infância para ir para uma pré-adolescência, a gente começa a ter um pouquinho mais de consciência da sociedade, né? De padrões, etc. E quando eu vi essa vulnerabilidade minha de chorar muito, porque, óbvio, né? Para reprimir uma dor lá atrás, foi criando uma raiva muito grande e eu me expressava dessa forma. E como eu sou uma pessoa sensível, eu chorava, eu ria demais, então eu vivia em picos de depressão ou euforia. E eu sempre trabalhei isso em análise. Só que quando eu fui realmente para o caminho do autoconhecimento e comecei a ver o quanto eu estava, algumas atitudes a partir de medos meus que eu tinha, acabavam que me prevenindo de algumas situações que poderiam me causar mais dor. Então, vinha auto-boicotes. Quando eu comecei a olhar para essas coisas que eu sentia que eu não gostava, dessa agressividade, ali eu comecei a ver a vulnerabilidade. E a cada trauma, a cada medo, a cada inveja, a cada ciúmes, a cada insegurança que eu olhava de verdade o que era a verdade disso, por que eu estava sentindo cada uma dessas coisas, era como se fosse uma libertação. Era não, foi como uma libertação da verdade e falar, tá tudo bem. Era isso, então, que eu estava sentindo. Eu estava sentindo esses ciúmes por causa disso. Eu estava sentindo raiva por causa disso. E aí eu comecei a perceber as situações também que eu me colocava para que eu desse gatilhos para isso acontecer também. Então, eu já sei que isso aqui não é legal, prefiro não. Então, preferiria não. Como eu tenho uma peça aí maravilhosa que fala isso também do personagem. Preferiria não. Então, o que que eu prefiro? O que que eu escolho? Eu escolho me acolher. Então, a gente sabe que nós somos esse pacote de emoções, tanto as legais quanto as não legais. E quanto mais a gente aprende a ver o que que cada uma quer contar de história pra gente, mais rico fica a nossa existência. E a gente integra né, nós como seres humanos. Então, Mari, conta aqui para nossa audiência, na tua opinião, qual a diferença entre fraqueza e coragem ao se colocar vulnerável? Acredito que tudo parte da consciência que a gente tem no momento e sobre o que seria realmente uma fraqueza e uma coragem. Então, coragem de olhar para dentro, de olhar para o que realmente se passa dentro de nós, para nossa real condição de vulnerabilidade da vida mesmo, porque nós somos, né, a vida é tão frágil, já diziam os poetas, os músicos, a vida é frágil e a gente só vê isso quando a gente perde alguém que a gente ama, a gente não sabe lidar com mudanças, a morte. Hoje vivemos essa situação de que a morte está muito próxima, mais ainda. Então, nós vemos a vulnerabilidade da vida. Num dia estamos bem, no outro dia não estamos bem. Num dia estamos aqui, no outro também não. Então, coragem de olhar para essa fragilidade e, e assumir quem você é. Agora, quem você é não é a sua profissão, não é o que você quer deixar de legado no mundo, é outra coisa. Que é aí que entra a curiosidade, é aí que entra a coragem de desbravar e descobrir isso. Quem é você? O que que a gente está fazendo aqui? O que que eu estou fazendo aqui? Quem eu sou? Eu sou esse monte de coisa que eu acredito que eu seja, minha profissão, meu nome, meu endereço, X. E coragem de observar essa fragilidade
Porque o que acontece com a fraqueza, né? Então a gente coloca a vulnerabilidade. Aí a gente associa sentimentos a serem fraqueza, que em nenhum momento eu encontrei no significado de vulnerabilidade nome de sentimento. Aqui nenhum lugar falou que tristeza é vulnerabilidade. Ninguém falou aqui, só falaram delicadeza, mas aí é um sinônimo, porque o negócio é delicado, é que nem uma taça de cristal, essa sua, por exemplo. O cristal, ele é delicado, mas ele também é forte. O diamante é uma pedra que é forte. Ele é delicado, ele é cristalino, mas ele é forte, ele é uma rocha. Então, se você pegar por esse lugar, não vi que tristeza, chorar, não está escrito aqui, vulnerabilidade é chorar, não está. Então, tomar cuidado de olhar o que é que a gente está ligando à vulnerabilidade. Porque, pelo dicionário, vulnerabilidade simplesmente é uma incapacidade de suportar os efeitos de um ambiente hostil, onde a nossa defesa não tá pronta. Então, assim, eu tô lutando mesmo, a vida é uma luta. Se a gente olha para a vida como uma luta, como uma guerra, como uma competição, realmente, vulnerabilidade vai te deixar fraco, vai te deixar estressado, só de pensar que você pode ser vulnerável. Agora, se você entra numa vida de uma vida de colaboração, uma visão de mundo mais próspera, porque isso realmente é a verdadeira prosperidade e você trabalha na abundância, aí você tem que ter o quê? Coragem de sustentar a sua visão e aquilo que o seu coração fala. E aí vem o quê? Você sabe o que pode te oferecer perigo, porque enquanto estivermos vivos, vamos ter esse medo e estar sempre sustentando a nossa sobrevivência, né? A nossa vida. Então, você sabe o que pode te trazer perigo de vida e não uma tristeza. Tristeza não é vulnerabilidade. Choro não é vulnerabilidade. Né? Então, olhar para sentimento e entender que sentimento é sentimento, e aí está o poder. De quanto mais você entende o que é cada um, ou como é que isso funciona, e ser delicado, né? Então, ser vulnerável, eu gostaria de pegar essa palavra de ser delicado. Quando a gente é delicado, a gente está com foco no afeto, a gente está com foco no carinho. Então, somos delicados conosco mesmo. Então, pegar essa vulnerabilidade, esse significado de vulnerabilidade, e não fraqueza. Porque fraqueza tem a ver com sobrevivência. Agora, com comunicação, com relacionamento, eu acredito que a delicadeza, a vulnerabilidade, a delicadeza é o que realmente vai fazer com que a gente consiga viver numa sociedade mais amorosa, mais afetuosa, mais consciente. Então, para que ser agressivo? Você não está fugindo de nada. Não existe uma ameaça real de um leão, por exemplo, querendo comer a gente. A gente tem hoje uma ameaça de um vírus, mas mesmo os médicos que estão tratando o coronavírus, eles disseram que pacientes que aceitam o vírus e não lutam contra, todo o tratamento que eles estão entrando com muita agressividade contra o vírus responde mais agressivo. E quando a pessoa entra com tratamento, certo, mas também ela compreende, ela entende, ela não luta contra essa doença, ela tem mais chances de sobrevivência e de sair. E não, às vezes, nem entrar em sintomas, porque tem gente que tem o vírus e não tem sintomas e passa por isso. Então, olha que interessante esse momento e como esse vírus também mostra pra gente essa vulnerabilidade, essa necessidade de delicadeza nos nossos relacionamentos, a necessidade de ressignificarmos a vulnerabilidade e entender que fraqueza é também já uma coisa lá de trás de uma sociedade super antiga que vai ficar para nossa história, onde era uma sociedade bélica, competitiva e de comparação, que agora a gente está criando a sociedade da colaboração e do acredito eu.
Uau, que colocação mais interessante. Muito bacana. Então, bom, para a gente poder finalizar, Mari, o que te faz desperta e atenta em relação às tentações do ego? E qual dica você daria, baseada em suas experiências, obviamente, que te ajudam a se manter nessa frequência de liberdade e felicidade? Bom, então, o que me faz desperta e atenta em relação às tentações do ego? Tentação, né? O autoconhecimento, ele vai fortalecer a gente no sentido de entender os desejos, essas vontades. Então, o que que são as reais necessidades do meu corpo? Quais são as reais necessidades da minha mente, do meu ego? Quais são as reais necessidades do meu ser, da minha alma, do meu espírito? Quando a gente não sabe quais são essas necessidades reais, vira tudo um bololô. E aí a mente entra lá, o ego entra ali e fala, conforme ele foi vendo as coisas na vida, ele fala, gosto disso, não gosto daquilo. Vai nomeando, vai definindo as coisas e definir limita, né? Então a gente vive uma ideia de nós mesmos muito limitados, né? Uma visão de mundo limitada. Então a meditação me ajudou muito a me manter mais no presente, a observar os movimentos do meu pensamento, quanto eu vivia no passado, quanto eu vivia no futuro, quais eram os reais desejos. Então, né, o próprio Access Consciousness, né, Fê, ele faz assim, ele mostra pra gente um caminho de reconexão com o nosso corpo e reconexão com o universo. Então, você pergunta para o seu corpo, eu quero comer isso mesmo? O meu professor de filosofia lá na Índia, no treinamento de yoga que eu fiz, ele falava assim, bom, teve um dia que ele falou, bom, então agora a gente vai tomar café, agora eu quero que você observe, você vai alimentar a sua mente ou você vai alimentar o seu corpo? Aí eu falei, tá bom, vamos lá. Só que ele sentou na minha frente e eu cheguei lá no café da manhã e tinha chama garlic naan, que é um chapati, que é aquele pão maravilhoso indiano, só que é com alho e tinha algumas outras coisas, e eles fazem, aquilo é divino, é muito bom. E a hora que eu vi aquilo, eu peguei uns dois, três, né, porque é levinho, eu peguei dois, três, aí peguei, tinha mais um porridge lá, ai, tinha um mingauzinho de aveia maravilhoso. E eu fui pegando aquilo, tava morrendo de fome. Eu tinha acordado às 5 da manhã, já tinha feito mantra, tinha feito 1 hora e meia de aula de Hatha Yoga, aula de filosofia. Tava já 4 horas morrendo de fome, né? Peguei lá. Aí eu olhei assim para aquele prato e falei assim: nossa, 70% disso daqui é para alimentar minha mente. E sentei na mesa. Não dá 3 minutos, vem ele e senta na minha frente. Na hora eu travei assim, falei, nossa, agora ele vai me julgar. Agora ele vai olhar e vai falar assim, nossa, meu, olha a Mari, só come com a mente, que não sei o que, esse povo ocidental. A minha mente começou a falar isso de mim. Eu falei assim, quer saber? Vou comer. Ele pediu para eu fazer esse exercício. E eu realmente vi. Foi falando, então eu vou comer primeiro para quem? Esse daqui é para mente. Comia lá o chapati, um para mente. Esse daqui vai para o meu corpo. Aí comia para o corpo. Quando eu vi, falei, cara, eu vou largar esse monte de comida aqui porque a minha mente já se satisfez. Só que a mente ela é um saco sem fundo, né? Ela nunca está satisfeita. Então você acaba pegando a mais, ou então fazendo coisas equivocadas. Então, para ficar desperta e atenta em relação a essas tentações, que na verdade tentação também eu coloco assim a negociação que a mente faz com você, né? Então, às vezes você está lá fazendo alguma coisa corrida, por exemplo. Você falou, vou correr aqui uns 5 quilômetros. Só que aí no primeiro momento, começa a doer a perna. Aí você fala, ai, cara, tá doendo a minha perna. E a mente começa assim, não, você já correu bastante, pode parar. Não, mas ainda não deu nem 5 minutos que eu tô correndo, tô com dor, eu vou continuar. Só mais uma árvore. Aí você vai lá e corre, passou a árvore, ufa. Aí a mente vem de novo assim, pronto, já foi a árvore, agora pode parar. Fala, não, cara, não posso parar. Então, essa negociação, essa tentação que a mente fica ali, olha só, que lindo, faz isso, faz aquilo, para desviar a gente de um foco maior do que a gente já tinha se proposto, que na verdade não vai só satisfazer a ela, vai satisfazer para o corpo, ou vai satisfazer a mente, ou vai satisfazer uma outra pessoa. Então,
a mente, o ego é o quê? Egoísta. Ele vai pensar só nele. Então, ele acaba, né? Você fala assim, vem cá, vamos fazer as pazes aqui com o corpo e com a sua essência, também com a consciência. Então, não gosto de chamar de dica, mas um caminho, a meditação. A meditação, ela é uma ferramenta é a ferramenta para ajudar a gente a ter uma saúde integral, a ter qualidade de vida, a se conhecer profundamente, ter mais produtividade, mais felicidade, fazer amizade com a sua mente, com o seu corpo. Então, a meditação é uma forma de você silenciar o barulho à sua volta para ouvir o barulho que você tem dentro de você. Todo mundo só reclama que aí, né, agora no Brasil, estamos num desgoverno. Mas o desgoverno que está rolando dentro do seu ser? É tanto barulho aqui fora que a sua mente, a sua alma, o seu corpo estão gritando dentro de você e você não escuta, porque a todo momento é uma distração. Então a gente se preocupa muito, se distrai demais, se preocupa, né? Ocupa a nossa atenção com questões de fora, fica vendo a desorganização fora, mas e a desorganização que está dentro de você? O desgoverno que está dentro de você? Então, por isso que quando o pessoal vai falar, mas eu vou meditar, eu paro, e aí eu não consigo aguentar esse barulho, é muita agitação. Cara, é um desgoverno total, é uma Índia, né? Eu brinco que é uma Índia da gente, é barulho de buzina, eu quero chocolate, eu quero isso, eu quero aquilo, eu sou vítima, é uma gritaria. Calma, dá um microfone cada vez para uma voz dessa dentro de você. Organiza a sua casa, organiza o seu reino. 7,8 bilhões de pessoas nesse mundo, todo mundo querendo ser rei do mundo. Conquiste o seu mundo interno, seja rei e rainha do seu mundo interno. Então, baseado em tudo isso, é um caminho, é uma provocação. Não gosto de chamar de dica, não, porque dica é assim, bota mais sal na comida, bota mais essa pitadinha de não sei o quê. Mas como é que você vai temperar a sua vida? Pega tudo isso que tem dentro de você e vê o seu colorido, vê o seu Netflix, sabe? E a partir disso, essa é a chave, você cuidar do seu estado interno. Que a gente os meus professores indianos, eles falam exatamente isso, e estudando os grandes filósofos, psicólogos, outras pessoas que trabalham com inteligência emocional também, e mesmo, né, a própria filosofia, o que acontece? Nós temos 2 estados só. A gente tem o estresse e o medo, né, o medo e o amor. Então, a gente tem estados de estresse e estados de beleza interior. Então, eu gosto de falar também que, assim, 2 pensamentos não ocupam o mesmo foco. E 2 sentimentos não ocupam o mesmo lugar também no foco lá do seu coração. Se ele está misturado, você não consegue identificar a massa amorfa que é o negócio. Mas a hora que solta, quem entra no foco ali, se você puser a câmera aqui, é quem está no foco nesse momento. Então, a nossa melhor escolha, a escolha mais importante que a gente faz na vida é qual o estado interno que você quer viver, a partir de qual estado você quer conquistar as suas coisas, quer viver a sua vida. Então, você quer viver num estado de sofrimento ou você quer viver num estado de alegria incondicional, alegria calma? E é possível. Então, é esse lugar. Vai vir um tsunami, vai vir uma doença, vai vir uma situação super difícil. Eu posso escolher se eu vou ficar com raiva, vou sofrer e vou, a partir desse sentimento ruim que eu vou me relacionar e me comunicar, ou então eu vou aceitar, vou falar assim, é isso que tem para hoje, vamos lá, o que tem de aprendizado aí e vamos achar essa força e a vida é bonita, tem isso, mas tem outras coisas também, vamos lá, que o amor é o que nos une, né? E a raiva, ela separa, ela destrói. Então, pegue todos esses sentimentos densos e traga eles como mestres. E os sentimentos bons também. Então, observe o seu estado interno. A partir de qual estado você quer viver. Essa é a maior escolha. Esse é o nosso livre-arbítrio. Porque o resto aí, o universo traz pra gente. Né? Como pode melhorar o universo, né?
Mari, amei a entrevista, que delícia poder te ouvir. Insights preciosos, tenho certeza de que quem está assistindo também deve estar vibrando aqui com essas palavras e com esses insights. Muito legal. Vamos aos agradecimentos? A palavra está contigo. O agradecimento, não sei se vocês já sentem. O meu coração, ele pula, né? Pula aqui de alegria só de estar compartilhando essas percepções. Né? E ter uma oportunidade, um canal desse, para a gente poder falar de assuntos tão profundos e curiosos, isso é muito maravilhoso. É muito, além de tudo, né? Sou muito grata por estar vivendo nessa época da história, da mudança. Né? A gente sempre ficava esperando um ponto de transição, a gente está naquela curva, a gente está na curva do mundo, gente, agora. Então, gratidão imensa, Fê, pelo convite, gratidão pelo Awakening Talks ter surgido também, que isso é muito maravilhoso, né? Essas conversas despertas, isso é muito importante, porque quantas pessoas aí no mundo e quanto tempo também a gente viveu surdo e sonâmbulo nesse mundo, né? Então, tá acordado, mas tá sonâmbulo, tá surdo. Então, isso eu acredito que esse Awaken Talk, ele ajuda a gente a limpar, né, os canais aqui da auditivos e também a gente a entrar mais luz para conhecimento, para absorção. E nada disso também que eu falei aqui, se ressoou dentro de você, se fez sentido, aplica na sua vida. Depois você me conta, não pega isso como certo ou como errado, né? Vem com a mente e o coração aberto, mas aplica na sua vida. Tudo que você ouvir, quiser de conhecimento, aplica na sua vida e isso vai te trazer a real sabedoria, né? E Que legal. gratidão. Mari, muito grato. Tenho certeza que muita gente vai se beneficiar dessa conversa, dessas percepções. Eu achei muito legal você ter falado sobre isso. Eu, particularmente, me sinto muito honrado de poder te entrevistar. E eu quero agradecer também a todos vocês que estão aí assistindo. Que delícia poder estar aqui. Até breve. Até breve. Tchau, tchau, Mari. Tchau. E se puderem também, se quiserem, me sigam lá no meu Instagram, que é o @marihaim. E lá eu compartilho também compartilho reflexões, compartilho as lives também, né, Fê? Que a gente adora bater Super. papo lá, por lá É, também. é isso aí. E meu canal é lá. Eu gosto muito dessa rede social para comunicar com todos vocês. Legal. Tchau, tchau, Mari. Até. Tchau, Fê.